querida Senhora das Rosas nos orienta no sentido de esclarecermos bem quem foi esta figura tão querida para a nossa cidade, tão querida para a nossa casa. Quando nós pensámos em abrir um centro espírita, começámos no arrumo da nossa garagem. E fomos preparando as coisas e quando demos conta, iniciámos no dia 4 de julho, que é o dia da cidade, o dia da Rainha Santa. Não premeditámos, mas calhou. Então, a partir daí, passaram-se estes 28 anos, parece que foi ontem. Uma casinha pequenina, humilde, foi crescendo, passámos para um outro espaço, cresceu, viemos para aqui, para o outro lado, crescemos, tivemos que acrescentar este. E aqui estamos, nesta jornada de 28 anos. Então, como Rainha Santa Isabel, que vocês vão ver na palestra, ela é responsável por todas as obras de bem-fazer da Península Ibérica, logo, ela não é só mentora da nossa casa, é mentora de todos os trabalhos de beneficência da Península Ibérica. Então temos-lhe muito carinho, daí ao cuidado de nós a cada ano falarmos sempre dela. Para alguns, se calhar, vão ouvir repetido algumas coisas, para outros será a primeira vez, não importa. Alicercemos o conhecimento desta mulher extraordinária. Senhora das Rosas é o nome que nós carinhosamente lhe damos desde sempre. É a nossa mentora, Senhora das Rosas. Patrona de todas as obras de bem-fazer peninsulares. Peninsulares. Curiosa palavra que, quando ela foi transmitida a Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, na altura ele desconhecia o significado. Peninsular. Em 1927, no dia 10 de julho, quando fazia as suas orações da noite, Chico diz: vi iluminar-se o meu quarto. As paredes refletiam a luz de um lilás prateado. Era uma dama iluminada. Falou em castelhano e, embora o saudoso médium não falasse essa língua, percebeu perfeitamente tudo, com toda a naturalidade. E ela, pausadamente, lhe disse: Francisco, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, venho solicitar o seu auxílio em favor dos pobres, nossos irmãos. E o Chico, tomado de espanto, apenas disse: mas eu não tenho nada para dar. Que auxílio poderei prestar aos mais pobres do que eu mesmo? E ela continuou: você nos auxiliará a repartir pães com os necessitados. E ele voltou-lhe a responder: senhora, quase sempre não tenho pão para mim, como poderei repartir pães com os outros? E ela responde-lhe: chegará o tempo em que você disporá de recursos. E do jeito que apareceu, a nobre dama se foi. Passados 15 dias, no mesmo quarto, ao mesmo médium, Chico Xavier, aparece-lhe outra iluminada figura que diz-lhe que em 1336 foi Fernão Mendes. E é ele agora que vai esclarecer Francisco. Irmão Francisco foi no século XIV um dos confessores da Rainha Santa, Dona Isabel de Aragão, que se fez esposa do rei de Portugal, Dom Dinis.
Ela desenvolveu elevadas iniciativas de beneficência e instrução e voltou ao mundo espiritual em 4 de julho de 1336. Desde então protege as obras de caridade e educação na Espanha e Portugal. Foi ela que o visitou há alguns dias. Ela me recomenda dizer-lhe que não faltará recursos para a distribuição de pães com os necessitados. Confiemos em Jesus e trabalhemos na seara do bem. Passado algum tempo, porque Chico continuava com a dúvida do significado daquela palavra peninsulares, ele perguntou ao seu guia espiritual Emmanuel, e é ele que o vem esclarecer que eram as terras da Península Ibérica. Então, os vários reinos que hoje constituem a Espanha e mais o Reino de Portugal. Para percebermos melhor esta grande mulher, nós precisamos de recuar ao século XIV. Como era a ordem política, como era a ordem social? Porque temos que inserir Dona Isabel, porque são concepções naquela época muito diferentes das concepções modernas e até da própria institucionalização do poder político atual. Então, para melhor entendimento dessa época, vejamos o contexto histórico. Estamos no século XIV, idade medieval, e há 2 poderes instituídos, repartidos entre a Igreja e a realeza. Era a doutrina das 2 espadas, símbolo dos poderes da Igreja e do poder terreno, que era o poder do rei. O poder religioso correspondia ao poder papal, na época, Gregório X, que esteve no Vaticano entre 1210 e 1276. E este poder papal baseava o seu poder nas palavras do apóstolo Paulo: todo o poder vem de Deus. E como o Papa era o sumo pontífice, vigário do Cristo, que eles consideram Deus, na Terra, portanto, na Terra, o poder papal. É ele que recebe a autoridade divina. No panorama religioso, a Igreja caminhava para o seu apogeu, século XIV. Tinha a teocracia pontifical, ou seja, a soberania absoluta do Papa sobre os fiéis, desde os humildes servos aos poderosos reis e imperadores. Porque reis e príncipes cristãos estavam subordinados ao Papa. Ele podia depor ou eleger reis, inclusive arbitrar e aplicar penas aos reinos. Este poder papal estava somente abaixo de Deus, mas acima de qualquer homem. Logo, também dos reis. Agora vamos ver o poder real. Vimos o poder papal, vamos ver o poder real. Rei de Portugal, Dom Afonso III, em primeiro, cognominado o Bolonhês, o Conde de Bolonha, que depois passou esse mesmo poder real para o seu filho Dom Dinis, o Lavrador ou o Trovador. E o poder real fundamentava-se na sua condição de função régia, e isto para o nosso rei Dom Afonso III, o rei foi posto por Deus na função que exerce. E para
os seus poderes na ordem terrena. Logo, o rei está no lugar de Deus. Ora, vocês já estão a ver. Ele entrou em choque com o poder papal. Independentemente de ele ter jurado em Paris ser obediente e devoto à Igreja Romana, minha mãe, como deve ser um príncipe católico. Independentemente disto, Dom Afonso III se esqueceu da jura e entrou em conflito com o papado, com o Papa Gregório X, como já dissemos. No ano da sua morte, este Papa promulgou a bula do Reino de Portugal, que excomungava o nosso reino e o rei português Dom Afonso III. Isto é uma coisa tão importante e é tão pouco conhecido da história de Portugal. Dom Dinis, agora rei, recebe esta triste herança de seu pai. Mas para não o deixar morrer excomungado, quando moribundo, ele promete à Igreja cumprir as cláusulas impostas pela Santa Sé. Dom Dinis adiou essa decisão por 14 anos, o cumprimento da sua palavra, e assim os sinos das igrejas ficaram mudos, as igrejas fechadas, os templos sem cerimónias e sem culto em Portugal. 14 anos. A estratégia que Dom Dinis agora vai escolher foi o fortalecimento da nação portuguesa através de uma aliança de casamento. Um casamento que o ligasse a outro reino da Península Ibérica. Que reino é que haveria de ser? O Reino de Aragão. Fortalecimento. É um casamento-aliança, unindo duas casas reais. A Casa de Aragão, Isabel, e a Casa de Portugal, Dom Dinis. Isabel é princesa de Aragão. Quais foram os motivos, então, deste casamento? Já vimos. Fortalecimento do reino português na luta, entre aspas, contra a Santa Sé. Sabe-se que os enlaces reais, naquela época, e hoje, se calhar, não eram celebrados por amor, mas por motivos políticos. Era como que uma mais-valia. Era como que um negócio que envolvia não apenas duas pessoas, mas famílias completas e até mesmo reinos inteiros. Ora, esta não foi exceção. Os noivos nunca se tinham visto ou falado, mas prevalecia a necessidade de Portugal se reforçar contra a Santa Sé e, ao mesmo tempo, contrariar um desejo expansionista de outro reino. Nós vamos ver o mapa e vamos perceber. O reino de Castela. Se virmos bem, ela aliou-se com Leão e o reino de Castela praticamente era maior do que o resto dos reinos da Península Ibérica. Ainda por cima tínhamos os árabes no sul da Espanha. Então Castela queria uma posição hegemónica aqui na Península Ibérica. Mas também era necessário que o reino de Aragão queria reforçar a sua situação, que não era fácil, na ilha da Sicília, porque a mãe de Isabel de Aragão é princesa da Sicília. Porque havia uma grande rivalidade com Carlos de Anjou, que era irmão do rei francês. Sejam de dizer, isto estarão a pensar, mas o que é que isto nos interessa para nós chegarmos a falar de Santa Isabel? Interessa tudo, para nós percebermos como ela foi importante naquela época, extraordinariamente importante. Então ela, sendo princesa de Aragão, procedeu a sua fama
A sua fama precedeu-a, conforme dizeres da própria época, a qual a infanta Dona Isabel, por sua muitas bondades e grande formosura, era nas cortes dos reis e príncipes muito louvada, e por isso requeria deles grandes e muito altos casamentos. Ela teve 3 pretendentes. Eduardo I de Inglaterra, ela está com 11 anos. Filipe III de França, Carlos II de Nápoles, eu disse 3, mas não, são 5. E Miguel VIII de Bizâncio, além de Dom Dinis, de Portugal. Ora, quem é que o avô e o pai vão escolher? Vão escolher Dom Dinis. Porquê? Porque todos os outros eram candidatos ao trono. Dom Dinis já era rei. Foi isso que determinou a preferência. Ela é filha de Dom Pedro III, rei de Aragão, e Dona Constança, princesa da Sicília, como já dissemos. Não é certo a certeza do ano do seu nascimento. Muitos apontam 1271 e nasceu neste palácio, no Palácio da Aljaferia, da cidade de Saragossa. E segundo a lenda, a princesa teria nascido de forma mais ou menos milagrosa, envolvida numa película úmida completamente diferente. Desde criança, mostra-se muito recatada, obediente, piedosa, e era diferente das outras crianças todas. Curiosamente, era a neta preferida do seu avô. E por isso, ela logo muito cedo, muito pequenina, é levada para junto de Jaime II de Aragão, que gosta muito dela. Sentiu ela um grande desgosto com a morte do avô em 1276, porque era o importante mentor da sua vida futura. Mas ela também é sobrinha neta de outra grande alma, Santa Isabel, rainha da Hungria. Por informações espirituais, sabemos hoje que esta é reencarnação do mesmo espírito. Por isso, ela repete o milagre das rosas. Santa Isabel da Hungria também o fez. Aponta-se também um milagre semelhante ao seu, milagre das rosas. E 3 personalidades medievais comungam da lenda do milagre das rosas. Santa Cacilda, árabe, Santa Isabel da Hungria e Santa Isabel de Portugal, Isabel de Aragão. Mas Santa Cacilda é a menos conhecida. Nasceu em Toledo, na Espanha, no ano de 1050. E era filho do rei Mouro de Toledo, que odiava tudo que dissesse respeito a Jesus Cristo. Odiava todos os cristãos. Vemos aqui o santuário que foi erigido em sua honra, e ela secretamente visitava os prisioneiros cristãos. Quando o pai os prendia, ela visitava-os, alimentava-os e cuidava dos doentes. Levava rosas no colo e, ao chegar à prisão, as rosas se transformavam em pães com as quais ela alimentava os cristãos presos. Isto acabou enfurecendo o seu pai, que ordenou a sua prisão e a mandou torturar para que ela renegasse a sua fé. Vemos o túmulo dela. Só que ela conseguiu escapar milagrosamente, ajudada,
e refugiou-se como uma ermita anacoreta, perto de Breviesca, em Burgos, e com muita alegria aí foi batizada. O seu sepulcro está na cidade de Burgos. Esclarecendo, os anacoretas eram monges cristãos ou eremitas que viviam em retiro, viviam solitários, especialmente nos primórdios do cristianismo, dedicando-se apenas à oração, à produção dos textos litúrgicos, pelas cópias, para serem enviados para outros locais. Em 2006, uma médium, Dona Neném Aluoto, agora espírito, ditou a psicografia do médium Geraldo Lemos Neto, que já esteve aqui na nossa casa, que ambas eram afinal a mesma pessoa em duas existências sucessivas, Isabel da Hungria, Isabel de Aragão ou Isabel de Portugal, juntando-se uma terceira personagem, novamente Isabel, princesa de Portugal, duquesa de Borgonha, que viveu entre 1397 e 1471, filha do nosso rei Dom João I, irmã do nosso infante Dom Henrique. Infante Dom Henrique, qual é a importância dele para nós os portugueses em termos espirituais? É o governador espiritual de Portugal. Todos os países têm um espírito guia, um espírito iluminado que vai olhando pelos países. No caso da França, por exemplo, nós sabemos Joana d'Arc ou São Luís. Em Portugal, é Lille. E a Lille foi um homem extraordinário. Muito antes. Ele tem uma reencarnação ao tempo de Jesus. Hillel. Agora, em vez de Lille, Hillel é um rabino extraordinário, chamado o Ancião ou o Babilônico. Tinha conhecimentos extraordinários. Deixou ficar ensinos verdadeiramente interessantes que ainda hoje são seguidos pela doutrina hebraica. Mas voltando à nossa Isabel, aliás, à terceira Isabel, a irmã do infante Dom Henrique, ela é trineta, precisamente, da Isabel da Hungria. Ela vai casar com o rei francês, Filipe o Bom. Era um homem muito certinho nas curvas. Conhecem-se-lhe 33 amantes e 26 filhos ilegítimos. Ela tinha que ter muita paciência, como a Santa Isabel também teve. Curiosamente, é ela que se deve a instalação de uma enorme comunidade flamenga nos Açores. Percebemos agora porque é que a fala nos Açores é tão diferente da nossa. Porque tem ainda a fonia da língua flamenga, que é uma língua muito forte. Quando nós colocamos lado a lado a narrativa das existências destas personagens, emergem constantemente as repetições e as semelhanças. Para nós, doutrina espírita, é a prova comprovada da reencarnação. E é nesta interação cíclica que se encontra a essência do princípio básico da nossa doutrina, a reencarnação. Voltemos atrás. O casamento real aconteceu em 1282, fevereiro, dia 11, por procuração. Dissemos há pouco que Isabel tinha 11 anos de idade. Segundo o dado de uma crónica de Duarte Nunes do Leão, era tempo agora de se tratar da viagem da rainha
para o seu novo reino. Casou por procuração. Ora, ela tinha que fazer uma longa viagem, de Barcelona até Coimbra, porque nesta altura Coimbra era a capital do reino. Porém, a Guerra Civil em Castela atrasou esses planos, os planos da viagem. Dom Pedro III, seu pai, sugere a Dom Dinis, o genro, que vá buscar a esposa a Barcelona. Dom Dinis recusa, dado a própria conflitualidade que existia aqui no Reino de Portugal. As relações estavam muito degradadas com o seu irmão e com a sua mãe. Ainda se colocou a hipótese da viagem ser feita por mar, entrar no Mediterrâneo, depois no Atlântico, rumar a Lisboa e depois seguir para Coimbra. Só que havia um perigo. O perigo dos corsários mouros que atacavam todos os barcos que navegassem no Mediterrâneo. Então, na segunda metade de abril, agora de 1282, aproveitando uma trégua na guerra, Isabel de Aragão inicia a viagem. O séquito real foi estimado em mais de 350 membros da nobreza e do alto clero. E Isabel chega a Portugal entrando por Bragança. É recebida pelo irmão do rei, o príncipe Dom Afonso. Atravessou o Rio Douro de barca, a partir da margem direita, seguiu em direção a Trancoso, onde agora o real cônjuge a aguardava. Tinham decorrido 1 ano e 4 meses. Estamos agora na segunda metade de junho de 1282. Então os noivos, agora casal, viram-se pela primeira vez. E a cerimónia religiosa, o casamento religioso, realizou-se nesta capelinha, São Bartolomeu. Segundo um frade, Frei Francisco Brandão, a data provável foi 24 de junho, uma data muito querida para a Princesa Isabel. Que dia é? Dia de São João Batista. Justificando-se com a religiosidade da rainha, que tinha o mesmo nome da prima de Maria de Nazaré, a mãe de João o Batista, Isabel. No mês de julho, passou o tempo, partiram para a Guarda, de Trancoso para a Guarda, depois para Viseu. E daí, finalmente, para Coimbra, ficando no Mosteiro de Celas, instalados em 15 de outubro. A curiosidade sobre o aspecto físico de Dona Isabel faz-nos querer traçar o seu retrato. Porém, só existe uma imagem que lhe é contemporânea. Uma só, não há mais. O resto são tudo representações artísticas. Qual é? A da estátua jacente da sua arca tumular, que foi feita segundo a sua orientação e foi aceita por ela, com certeza porque entendeu que era mesmo parecida. Então ela tinha rosto suave, oval, sobrancelhas finas e bem desenhadas, testa larga, o pescoço muito longo. E foi preciso esperar pelo ano de 1612, ou seja, 276 anos, para se poder olhar de novo para as suas feições, porque era exigido pelo processo de canonização. Já em finais do século XIX e metade do século XX,
O professor Dr. António Garcia Ribeiro de Vasconcelos, um teólogo da Igreja, esteve presente a 3 aberturas do túmulo de Dona Isabel e observou, com rigor, a sua múmia. E diz-nos ele: estatura superior ao normal. Tinha 1,76 m de altura. Ela era robusta, cheia, formosa de rosto, cabelos louros enquanto nova, os quais depois se tornaram castanhos. E não chegaram a embranquecer com a idade, pois ao morrer ainda não tinha cães. Não é o meu caso. Agora vamos ver uma outra alma. José Augusto de Sotomayor Pizarro, que é um doutor em História Medieval pela Universidade do Porto e especializou-se em História da Nobreza Portuguesa. Ele confirma tudo aquilo que o teólogo padre ou frade disse e acrescenta: tinha estrabismo convergente, tinha os olhitos levemente tortos. O jacente de Dona Isabel também acrescenta alguma coisa. Mostra-nos o hábito de Clarissa, com que ela fez questão de ser sepultada. E tem a cinta, a esmoleira própria daqueles que são os peregrinos a Santiago de Compostela. Vocês vejam a concha. E também o bordão de peregrina. Podemos ver agora melhor. A esmoleira e o bordão dela, o próprio bordão dela. E isto são identificadores das virtudes cristãs da caridade e da peregrinação. É ela que vai por 2 vezes a pé a Santiago de Compostela. E na última vez que ela foi, deposita a sua coroa aos pés do arcebispo de Santiago de Compostela, desfazendo-se já de algum jeito daquilo que são os bens terrenos. Dom Dinis, o rei trovador, ajuda-nos a completar o quadro ao traçar o retrato do verdadeiro caráter desta rainha, sua esposa. São palavras de Dom Dinis, um poema que ele escreveu dedicado à sua esposa. Pois que Deus vos fez, senhora, fazer do bem sempre o melhor, e dele ser tão sabedora, em verdade vos direi, érades boa para rei. E pois sabedes entender sempre o melhor e bem escolher, verdade vos quer dizer, senhora, que vos sirvo e servirei, pois a Deus assim o quis fazer, érades boa para rei. Pois sois de Deus obra sem par, no bem sentir, no bom falar, nem outra igual se pode achar. Meu bem, senhora, vos direi, se Deus quisesse assim mandar, érades boa para rei. Olhem que poema tão lindo do marido para uma esposa. Nós, os maridos que aqui estamos, amanhã vamos treinar. Foi uma vida absolutamente de piedade. Amor a Deus e ao próximo. Fez muitas obras sociais. Por isso ela continua a orientar-nos, continua a dirigir-nos naquilo que é o trabalho social. Não só para recém-nascidos, para a juventude necessitada, regeneração de mulheres perdidas, as prostitutas, lar de idosos, e aqui no lar de idosos foi muito curioso porque ela instituiu uma coisa que não era comum. Os idosos eram recebidos aos casais. Um lar para 15 casais de idosos, homem e mulher, marido e mulher. Instituía dotes a raparigas pobres e educava
os filhos dos cavaleiros sem fortuna. Os pais não podiam, os filhos eram inteligentes, ela apoiava. Funda em Coimbra um hospital dedicado à sua tia-avó, Santa Isabel de Hungria. Afinal de contas, ela própria. Em Santarém, o mosteiro de Santa Maria dos Inocentes. O de Alenquer. Convence o rei a subvencionar o hospital de Évora para os gafos ou leprosos. É uma esposa amantíssima e dedicada. E vencia a humilhação do adultério do marido porque lhe concedia o incondicional perdão em nome da concórdia. Problema dele. Era um coração pacífico. Ainda como esposa, cumpriu os deveres completamente de um monarca reinante, dando-lhe descendência. 2 filhos. Infanta Dona Constança e o infante Dom Afonso. Refugia-se na vida devocional e aceita, tranquila, o comportamento do esposo. Cria e educa os seus filhos bastardos. Olhem que coração. Mas não só os filhos bastardos. Ela auxiliava as suas próprias mães. A relação dos monarcas não parece, ao resto, ter sido fácil. Porque a partir do ano de 1291, as relações de algum jeito arrefeceram, esfriaram. E ela, sobre o que terá acontecido entre os dois, nada se sabe. Mas pelo caráter religioso e devoto da rainha, aceita-se a perspectiva de um castum canúbio, ou seja, um conúbio casto, sem relações sexuais. Conhecido noutros casais da época, nomeadamente, precisamente, no de Isabel da Hungria, que, como já vimos, é ela. Os espíritos superiores afirmam que a sexualidade é intrínseca à vida desde o seu início e em todos os seres. Na medida em que estes progridem, a sua utilização é mais consciente e mais moralizada. Quanto mais evoluirmos espiritualmente, menos atenção daremos a esse campo, ao campo sexual, e seremos mais exigentes com esse campo. Sendo usado, então, na criação de novas formas físicas a perpetuar a família. Ora, nas criações em favor da expansão do amor e do trabalho em proveito somente do progresso da humanidade. A procriação, que é a lei de Deus. Lei de procriação. É do seu neto, Dom Pedro, espírito, o seguinte dizer, extraído de um livro, o livro de mensagens de Inês de Castro. É um livro maravilhoso. Quem não leu, leia, para melhor entender todos estes aspectos daquela época. É ele, o Pedro da Inês, porque ele é neto da Rainha Santa Isabel, que diz: minha avó vivia mais pela alma. Está na página 148 do livro. E ainda de Inês de Castro, espírito também, chega-nos a preciosa informação que a Rainha Santa escutava as vozes de Santo Agostinho de Hipona, Santo Antão, do Egito, que era um monge do deserto. O neto de Isabel é um dos personagens da triste tragédia que todos conhecemos de Pedro e Inês, cujo amor não compreendido nem aceita motivou o horrível crime que todos conhecemos. Mas o amor vence tudo. Venceu a morte, como todos os amores verdadeiros. Coroou-a depois de morta e obrigou os nobres do reino a beijarem-lhe a mão de um cadáver.
Voltando à nossa Santa Isabel, vamos compreender a sua infinita compreensão, como demonstram alguns factos. É certo que estão um pouco na lenda do pensamento das criaturas, mas que poderá muito bem ser realidade. Por exemplo, o facto que se atribui o nome de duas freguesias limítrofes de Lisboa. Ali dizemos uma, mas são duas. O rei Malandreco, como nós já vimos, lá foi, a vida dele, e quando vinha de casa da amante, encontrou a estrada por onde passava toda iluminada. Ele pergunta, e a rainha lá estava. Ele pergunta, senhora, o que fazeis aqui? E ela diz, vim-vos a Lumiar. E assim nasce, em Lisboa, a freguesia do Lumiar. Mas um facto análogo derivou o nome de um outro lugar, também nos limites de Lisboa, em que o rei estava com subterfúgios para dar a sua fugidita, e ela, pela tal compreensão que estamos conversando, ela disse, ide vê-las. E nasce a freguesia de Odivelas. Então, por estes exemplos deixados, reinou com o coração. Foi mãe extremosa para os seus dois filhos naturais, mas também para com os filhos do seu marido, que ela tratava como seus, os filhos bastardos do rei. Procedia de igual modo com as suas mães. E Dom Dinis, antes de falecer, nomeou-a testamenteira dos seus filhos ilegítimos. Olha a confiança que ele tinha nela, na justiça que ela representava para ele. Foi uma mulher política e diplomata, tanto a nível nacional, como a nível peninsular e também a nível papal. Ela tinha influência na vida política dos Estados peninsulares. Por nascimento, com Aragão. Por casamento, com Portugal. Mantinha cordiais relações com a Santa Sé. E só aceita vir para Portugal depois que Dom Dinis firmou a paz com o seu meio-irmão Afonso, que estavam em guerra civil. Na década de 1320, o filho Afonso, que há de ser o rei Afonso IV, estava também em guerra com o seu próprio pai, Dom Dinis. E é ela que é a rainha da paz. E em Alvalade, lá no Alentejo, em 1325, ela coloca-se numa singela mula, no meio das duas contendas, a fim de evitar a guerra. Afonso Sanches era o meio-irmão do futuro rei de Portugal, que tinha sido gerado por Dona Aldonça Rodrigues Telha, uma das muitas amantes do rei. Mais tarde ainda, como derradeiro esforço de pacificação, Isabel sai ao encontro do seu filho, que havia declarado guerra ao rei de Castela, seu primo, conseguindo uma vez mais, garantindo a paz. Então, é através da mediunidade de Chico que nós recebemos a indicação que o título de embaixadora da paz foi-lhe concedida por Jesus. Não é tão somente um reconhecimento do mundo, não é. É o próprio Mestre Jesus que a considera a Rainha da Paz. E ainda também, nós temos aqui próximo de Coimbra, uma localidade, a localidade de Ancião, e no fundo da rua está lá um painel de azulejos que foi encomendado por alguém em 1937, aludindo à lenda popular, segundo a qual a Rainha Santa, quando viajava pela Estrada Real que cruzava essas terras, havia um ancião que pedia esmola e ela sempre lhe dava. E a localidade que ali ficou
ficou conhecida como a localidade de Ancião, pelo velhinho que pedia esmola. O painel é delimitado por cantarias e enquadra em si um antigo fontanário municipal. Ele lá está. Agora vamos falar um pouco do pós-morte do Dom Dinis, porque era muito curioso, nesta altura, os monarcas, casais, quase sempre depois da morte, eram sepultados juntos. E aqui, o que acontece? Temos o Dom Dinis em Lisboa, Odivelas, no mosteiro cisterciense feminino de São Dinis e São Bernardo, que por ter um rei é considerado panteão nacional, e está dentro do Instituto de Odivelas. Este túmulo acabou por estar sempre muito esquecido. Podemos dizer que é um túmulo escondido à espera de dignidade. Porque ele encontra-se na pequena capela do lado esquerdo do altar-mor, completamente arredado do centro da igreja. O facto de ser um mosteiro tão isolado prejudicou a recordação e a memória do rei. Num estudo publicado na Real Sociedade de Geografia de Lisboa, os investigadores contam que o esqueleto do monarca e os tecidos estavam intactos. É o próprio vereador Edgar Val que diz: no dia em que se faça o restauro do túmulo, até que ponto não seria útil fazer também o estudo osteológico, envolvendo várias áreas da investigação e técnicas multidisciplinares. E, curiosamente, este vereador diz o seguinte: conheço arqueólogos que dizem que o ser humano fala mais dele mesmo morto do que quando está vivo. Se as pedras falassem. Mas há ainda uma outra tese de Júlia Rosiveiro, uma italiana, que fez a tese de doutoramento em História da Arte, debruçando-se exatamente na relação entre o rei Dom Dinis e a rainha Isabel de Aragão. Ela estuda atentamente para saber o que aconteceu ao túmulo durante todo o tempo de permanência no convento. Ele só foi aberto apenas em 1940 do século XX e está de facto ocupado. Esta estudiosa, fascinada com a época dionisiana, esclarece que os túmulos trazem de inovador é sobretudo o controle da imagem. E isso é inédito para aquela época. A rainha e o rei conseguem ver realizados os seus próprios túmulos. Preparam a morte, preparam a recordação que os vindores terão deles. Controlam dessa forma a memória, a sua memória para o futuro. Eles aprovaram a imagem que os túmulos transmitiam de si próprios. E é esta mulher que diz que sabemos que na época medieval o casal régio devia deixar uma ideia de união da monarquia e da coroa. Os cônjuges são sepultados um ao lado do outro, como acontecia por toda a Europa naquela altura. Não foi o caso. A fase final do reinado de Dom Dinis fica marcada por um período de guerra civil e de conflito conjugal. No arquivo secreto do Vaticano, que esta estudiosa compulsou, teve os documentos na sua posse, existe correspondência entre a Sé Apostólica e o Reino Português. Há várias cartas entre os anos de 1316 e 1319, onde o Papa pede que o casal real constitua a imagem de união e harmonia. Mas a Rainha Santa acabaria mesmo por escolher ficar longe do monarca na sua última morada. Ela em Santa Clara, a Velha, Coimbra, ele em Odivelas, Lisboa. Dom Dinis criou os primeiros estudos gerais, a primeira universidade do nosso país, aprovados pelo Papa Nicolau IV. Girolamo Massey de Ascoli, primeiro sumo pontífice franciscano. É da mesma ordem religiosa do atual, do nosso Papa Francisco.
Dom Dinis se nos importa, de algum jeito, nós espíritas, conhecer o percurso espiritual desta alma antes e após a convivência com a Rainha Santa Isabel, importa-nos saber o percurso espiritual dele antes e após, como dissemos, a convivência com a Rainha. Tem uma encarnação conhecida no século I, o primeiro século após Jesus. É o Lécio Monácio. Foi-nos revelado por Emmanuel no livro 50 anos depois. Um escravo. Mais tarde é João Maldonado Ramalho, agora século XV, 1493. Nasce em Vizela, em Viseu, vai para o Brasil, torna-se líder de uma população indígena e vive com uma índia, Potira, que ele vai imortalizar por Bartira, que era filha de um cacique, Tibiriçá. Após ela se converter ao catolicismo, ele dá-lhe o nome católico de Isabel. Sem dúvida, reminiscências do passado inconsciente. Colabora com os jesuítas Manuel da Nóbrega, que é Emmanuel, o espírito Emmanuel, e Anchieta. Ajuda a fundar a cidade que é hoje uma metrópole gigantesca, São Paulo. Renasce mais tarde em Águas Santas, perto do Porto, e toma agora o nome de António Gonçalves da Silva, filho de pais muito pobres, e migra para o Brasil, novamente o chamado para as terras de Veracruz. Fixa a residência em Campinas, trabalha na agricultura, muda-se para São Paulo quando esta tinha apenas 30 mil habitantes. Hoje tem um pouquinho mais, são 20 milhões. Torna-se sardina e perde o seu nome de batismo. Agora ele é apelidado como o passarito que ali está, Batuíra. Dedica-se às artes cênicas, cria um hospital para pobres, abrigo para humildes e refúgio para escravos que fugiam. Funda centros espíritas e edita um jornal que ainda hoje mantém o mesmo nome, Verdade e Luz, fazendo ele próprio tipógrafo nas terras que eram de sua propriedade, e lá está, o lar Batuíra, ainda hoje. Agora, voltando ao Anjo da Paz, para terminarmos. O que mais tem admirado os seus estudiosos é a sua cultura, verdadeiramente fora do vulgar do princípio do século XIV. As rainhas praticamente nem sabiam ler nem escrever. Ela sabia tudo isso. Tinha muitos conhecimentos de línguas e música. Diz alguém da época, assim era entendida e costumada, habituada a rezar, que os seus clérigos, quando eles erravam na sua presença a ler ou no canto, ela os corrigia e emendava. E ela lia muito bem em latim e linguagem. Linguagem eram todas as línguas que não fossem latim, porque o latim era a língua da época. Sabia engenharia e arquitetura. Vigiava e orientava as obras. Sempre que necessário, corrigia os mestres, ensinando-os. Traçava os riscos. E fez juntar pedreiros e carpinteiros e começou com eles a fazer lavrar, trabalhar, naquele mosteiro, a igreja que ela começara. Em 1330, no dia da inauguração do convento de Santa Clara a Velha, olhem que bonito que ela era, ela e a sua nora, Dona Beatriz, serviram as refeições aos convidados. Aqui vemos uma maquete de como era o convento de Santa Clara a Velha. Depois foi abandonado, como nós sabemos, mas felizmente hoje já está mais recuperado. Olhem as águas
do Mondego, invadindo completamente o mosteiro. Olhem como ficou a entrada principal, completamente entulhada. Então, hoje, após cuidar das escavações, ele lá está de novo a mostrar a sua imponência aqui para a nossa cidade. Penso que traçamos um panorama geral, dando-nos a perceber realmente o verdadeiro valor desta mulher. Que ela nos continua a abençoar as nossas tarefas, que nos continua a assistir nos nossos trabalhos, porque precisamos muito dela. Dela e do muito que ela sabe. Porque Isabel de Aragão, ou Isabel de Portugal, não atingiu a reforma. Não está na aposentadoria. Ela está na colónia Nosso Lar, uma colónia espiritual, em que ela é ministra do Ministério da Regeneração. Apenas ela e o diretor-geral dessa colónia espiritual, Nosso Lar, são os únicos 2 espíritos que já estiveram com Jesus pessoalmente. E ela continua trabalhando. É a nossa veneranda do livro Nosso Lar. Para ela, o nosso respeito, o nosso carinho e a nossa gratidão. Pela vossa atenção que me alonguei, também. Muito obrigado a todos.